Pessoal, boa noite. Vamos começar hoje mais um curso para concursos aqui no Eu Vou Passar. Esse curso vai ser de controle externo, né? Diferentemente dos outros cursos que eu lecionei aqui no Eu Vou Passar, que foi orçamento público e contabilidade pública. Controle externo é uma disciplina que não é muito comum ser exigida em concurso. Por outro lado, em todo concurso de Tribunal de Contas, essa matéria é exigida. Então, se você está estudando concurso de um Tribunal de Contas estadual, Tribunal de Contas municipal ou o próprio TCU, com certeza essa matéria vai ser exigida. Como existe uma orientação vamos dizer assim, do Eu Vou Passar, de que a gente não volte os nossos cursos especificamente para um concurso, especificamente para o edital, né? O meu objetivo aqui, nessas aulas de controle externo, vai ser dar uma visão geral sobre o que é controle externo, né? Porque o controle externo ele é um pouquinho diferente na exigência que ele cai para o TCU, os tribunais de contas estaduais, dependendo da banca, se for o CESP, se for ESAF, se for FCC, as provas e o conteúdo edital é um pouquinho diferente, né? Tem outras bancas ainda, FGV, que é um pouco mais diferente ainda, então muda um pouquinho o conteúdo. Então, o que eu fiz na hora que eu preparei esse curso aqui, que eu acho que é importante a gente falar já no início, né? Esse curso aqui ele vai atender, vamos dizer assim, a média dos editais que são exigido controle externo para todos os concursos. Por exemplo, Tribunal de Contas do Estado, você vai ter aqui boa parte da base para estudar. Tribunal de Contas da União, boa parte vai estar nesse curso, né? Eu tentei atender, vamos dizer assim, aquele denominador comum que cai em todos os concursos e não ser muito específico em nenhum concurso, né? Geralmente, as provas de controle externo está associado a essas provas de controle externo questões também de regimento interno, né? Só que cada tribunal tem o seu regimento interno, tem a sua lei orgânica. Se eu fosse abordar esses pontos, o meu curso ia ficar específico, por exemplo, para o concurso do TCU, que não é o objetivo. Então eu vou dar aqui uma noção geral de controle externo e, ao final, eu vou falar sobre alguns pontos do regimento interno do TCU e da lei orgânica do TCU que, vamos dizer assim, são unanimidade, ou seja, os tribunais de contas do Estado copiaram, né? O que é muito específico do TCU, eu não vou entrar em detalhe. Com isso, a gente consegue atingir mais ou menos 85 a 90% do edital do TCU e quase 100% dos editais dos tribunais de contas estaduais. Tem alguns concursos recentes da CGU e das controladorias estaduais em que também foram exigidos conhecimentos de controle externo, mas a nível bem mais básico do que é exigido para os cargos de analista de controle externo de alguns estados e auditor, agora no caso do TCU, tá? Antes de começar a aula propriamente dita, eu queria falar um pouquinho sobre o Tribunal de Contas em geral, o Tribunal de Contas da União em geral, para vocês que estão estudando para esse concurso ter vamos dizer, uma visão geral, uma base do que a gente está falando, né? O que vem a ser controle externo e por que o controle externo ele é exigido para os concursos de tribunais de contas, especificamente também o TCU, né? Controle externo, embora não tenha nome de direito, é uma matéria de direito, tá? Então aqui a gente vai esmiuçar parte da Constituição que fala sobre controle externo, que é o artigo 70 a 75, alguns artigos esparsos da Constituição também falam sobre isso, né? Doutrina, tem muita doutrina, muita jurisprudência nesses artigos que a gente vai discutir também, né? Mas também tem, vamos dizer assim, alguma teoria relativa à parte de auditoria, relativa à parte de controle, né? Então, controle externo é uma mistura, vamos dizer assim, entre aspas, entre
um estudo jurídico das normas que são aplicadas em matéria e mais um estudo técnico sobre auditoria e controladoria, né? O que vem a ser o Tribunal de Contas? Antes de começar, eu gostaria de lembrar a vocês que eu deixei disponível no site do Eu Vou Passar 4 aulas, né, de controle externo. Essas 4 aulas, elas são na verdade um resumo da matéria, né? Vocês podem imprimir, acho que até é aconselhável vocês imprimirem antes de começarem a assistir essas aulas, né? E logo no início, na aula 1, né, eu coloco aqui, ó, 5 grupos, acho que são mais de 5. Deixa eu ver aqui. 8 grupos de questões, né? 8 grupos de questões, um grupo 2, grupo 3, de questões abertas, né, vamos dizer assim, que eu não coloco resposta, deixo aqui umas linhas aqui, né? Essas perguntas, em verdade, é só para instigar a curiosidade de vocês sobre o assunto, já que se eu fosse começar pelos artigos da Constituição, ler o artigo 70, 71, eu acho que a aula ia ficar um pouco enfadonha. Então eu resolvi ensinar, vamos dizer assim, os principais pontos que caem nas provas de concurso do TCU, as principais questões, as principais controvérsias, nessa primeira aula aqui, em 8 questões condensadas, que na verdade viram umas 20 questões, para atiçar a curiosidade de vocês, para que essas primeiras aulas virem mais uma conversa do que uma aula expositiva, tá? Então, a primeira pergunta, que está lá na aula 1, é o seguinte: Tribunal de Contas da União, o que é? Né? O que é o TCU? Então, vamos dizer assim, sempre quando a gente quer estudar uma matéria nova, a gente quer saber do que se trata aquilo. O que é controle externo? Né? O que é orçamento público? O que é contabilidade pública? Sempre o estudante quer saber a definição daquilo, né? Então, eu coloquei essas questões aqui para vocês terem noção onde vocês estão pisando, que é um assunto novo, diferente, para quando a gente for introduzir a aula dispositiva, lá na aula 2, vocês já terem uma noção melhor do que se trata o tribunal, que órgão é esse tão diferenciado na estrutura da administração pública brasileira, como a gente vai ver, ele é um órgão sui generis, né? Por vários aspectos, né? E eu coloco questões sobre história, sobre jurisprudência, sobre doutrina, sobre questões jurídicas, sobre o papel do TCU, né? Sobre o processo no TCU, que é questão que cai bastante em concurso, né? Como forma de fazer essas primeiras aulas, né, uma conversa entre o professor e os alunos que estão aí, sem que seja uma coisa um pouco enfadonha. Então, o que é o TCU, para começar? O Tribunal de Contas da União, né, ele é um órgão previsto na Constituição, ele tem, portanto, a extração dela, o fundamento da existência do tribunal está na Constituição, e não é de agora, já é de algum tempo. Depois eu vou entrar nessa parte histórica do TCU. Mas enfim, ele está na Constituição e está descrito entre os seus artigos 70 e 75. Né? O Tribunal de Contas, embora tenha o nome de tribunal, né, ele chama-se tribunal porque é um colegiado, ou seja, existem 9 ministros, né, que fazem julgamento de processos, e por isso o nome de tribunal, né? São 9 ministros que estão ali escolhidos de uma certa forma, que a gente vai ver ainda, e eles, por serem um colegiado, por serem, vamos dizer assim, não é uma decisão de uma pessoa única, é de um colegiado, a gente chama aquilo ali de um tribunal, de uma corte, né? Só que essa corte, diferentemente de todas as outras cortes que existem no Brasil, essa corte, esse tribunal, ele não faz parte do Poder Judiciário. Então, a primeira pergunta mais basilar, mais simples, que cai em concurso, é essa: o Tribunal de Contas faz parte do Poder Judiciário? E a resposta é negativa. O Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário. Se você for estudar na Constituição,
você vai ver que as atribuições do Tribunal de Contas estão arroladas no artigo 70 a 75, que diz respeito justamente sobre o poder legislativo. Então, a doutrina já esposou a ideia de que o Tribunal de Contas fazia ou faz parte do poder legislativo, né? Então, seria um tribunal que não faz parte do poder judiciário, mas que faria parte do poder legislativo. Entretanto, existe uma discussão séria sobre essa vinculação do tribunal ao poder legislativo. Muitos entendem que não é pelo fato de o tribunal estar arrolado nos artigos relativos ao poder legislativo que ele faz parte do poder legislativo. Outros entendem que o tribunal é um órgão autônomo, não é vinculado a nenhum poder, assim como é o Ministério Público. Se vocês forem estudar a estrutura do Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, né, que é o órgão central do Ministério Público, vocês vão ver que o Ministério Público parece não estar vinculado a órgão nenhum, não está vinculado ao Poder Judiciário, não está vinculado ao Poder Legislativo e não está vinculado ao Poder Executivo. Então seria, vamos dizer assim, um outro poder, um quarto poder. O Tribunal de Contas poderia estar inserido também nessa tese de que é um poder autônomo, não vinculado a nenhum poder. Não existe resposta definitiva para essa questão, tá? Até para fins de concurso ninguém sabe responder. Algumas bancas dizem que está vinculado ao poder legislativo, a ESAF já disse isso taxativamente em prova. Outras colocam a controvérsia, que é justamente o CESP, fala que não é um órgão do poder legislativo, mas também não chega a ser um outro poder. Então, a minha dica é vocês estudarem provas anteriores para saber qual é o posicionamento da banca a esse respeito, né? A maioria das bancas vai dizer que o Tribunal de Contas é um órgão vinculado ao poder legislativo, tá? Uma outra banca, o CESP é uma delas, pelo menos em tempos recentes, que coloca a controvérsia no ar. Eu, particularmente, principalmente se fosse uma prova discursiva, eu ia dizer que o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Legislativo. Mas uma pergunta fechada, que tem lá, o Tribunal faz parte de que poder? Aí tem lá a resposta Poder Legislativo, eu ia responder essa, né? Então é muito do feeling ali do candidato na hora, de saber mais ou menos o que o examinador está querendo saber, qual que é o nível de conhecimento do examinador sobre essa controvérsia. Você vê que é uma prova de nível mais baixo e com uma pergunta fechada, você sabe que às vezes o examinador nem conhece essa controvérsia. Então você já sabe que ele está querendo saber que o Tribunal de Contas é vinculado ao Poder Legislativo, tá? Então a pergunta ali, em que posição dentro do ordenamento jurídico brasileiro o Tribunal de Contas se encontra? O Tribunal de Contas, como ele não faz parte, vamos dizer assim, do Poder Judiciário, e uma das funções dele é justamente qual que é? Fiscalizar a administração pública. Ele fiscaliza a administração pública, né? A gente costuma dizer que a posição do tribunal dentro do ordenamento jurídico brasileiro é uma posição de superioridade, né? Superioridade e também de exterioridade, ou seja, é um tribunal, é um órgão que fiscaliza a administração pública, né? Sem que ele esteja dentro dessa administração pública, vamos dizer assim, né? É um controle feito de fora. É óbvio que o tribunal faz parte da administração pública também, mas nesse sentido que a gente está vendo aqui, o tribunal ele fiscaliza todos os órgãos da administração pública, né? Federal, no caso, né? Ele fiscaliza todos os órgãos da administração pública e não faz parte daqueles órgãos, né? Ele não faz parte nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário, né? Então,
é por isso que vem a conotação de controle externo. É um controle feito por um agente que é de fora, que não pertence à administração, vamos dizer assim, né? Nesse sentido mais rigoroso, né? É lógico que o TCU faz parte da administração pública, mas nesse sentido aqui, ele fiscaliza outros órgãos de qual ele não faz parte. Ele fiscaliza, por exemplo, o Ministério da Agricultura, e o Tribunal não faz parte do Ministério da Agricultura. Ele fiscaliza a Presidência da República, e o Tribunal não faz parte da Presidência da República. Ele fiscaliza o Congresso Nacional, e ele não faz parte do Congresso Nacional. Ele fiscaliza, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, e ele não faz parte do Poder Judiciário, né? Então, nesse sentido, o Tribunal de Contas, ele vamos dizer assim, ele é um órgão externo, ele exerce controle como um órgão externo, e por esse motivo ele exerce o chamado controle externo, que é o objeto do nosso estudo. Quais são as regras jurídicas para que o tribunal possa exercer esse controle? O nosso estudo é justamente esse. Quais são as normas jurídicas que permitem e em que condições permitem que o tribunal exerça esse controle, né? Quais são os limites desse controle, os limites de atuação do tribunal, como se deve dar esse controle, a forma de fiscalização, quem pode ser fiscalizado, em que circunstâncias, tudo isso é o quê? É o controle externo que vai dizer.